Olá, muito prazer, sou o professor Guilherme Amaral e hoje vamos conversar mais um pouco a respeito da reforma da Previdência. Para compreender a reforma do Bolsonaro, é preciso antes entender que já houve reformas e também precisamos entender que existem três grandes grupos que serão afetados diretamente se essa proposta for aprovada em sua integralidade. Trabalhador privado, enquadrado no regime geral do INSS, servidor público que seguem as regras do chamado regime próprio, que são os funcionários da União, Distrito Federal, Estados e municípios, e os militares, Forças Armadas, policiais militares e os bombeiros. Assim, vamos percorrer a história em 4 períodos. O primeiro período, de 1988 até dezembro de 98. Eram as regras originais, criadas com a Constituição Federal, regidas pelas leis complementares número 8.212 e 8.213 de 1991. Estes são os diplomas legais que regem a Previdência até hoje, mas que no decorrer dos anos sofreram diversas modificações. O segundo período, de dezembro de 1998 até dezembro de 2003, foi quando aprovaram a Emenda Constitucional número 20 do então presidente FHC. Trouxe muitas mudanças significativas para as regras de previdência, como a obrigatoriedade de levar em consideração a idade e o tempo de contribuição de maneira cumulativa. Vale ressaltar também que antes era por idade ou por tempo de serviço. E o terceiro período, de dezembro de 2003 até os dias atuais, da emenda constitucional do ex-presidente Lula, emenda 41, tentou, de certa forma, igualar os servidores ao regime geral. Em 2005, teve a emenda 47. Também fez algumas modificações, criando uma regra específica de transição para aquele servidor que ingressou até 16 de dezembro de 1998, aplicando o efeito retroativo até a emenda 20. Quarto período, a partir de 2020, caso a reforma do presidente Bolsonaro passe. Primeiro período foi até a emenda 20. Regra simples, por meio de 3 critérios. Primeiro critério, a aposentadoria por invalidez permanente. Você recebia os proventos integrais em casos de doença no trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável e proporcionais nos demais casos. Segundo critério, trata-se da aposentadoria compulsória aos 70 anos. Proventos proporcionais ao tempo de serviço. Já o terceiro critério é o que chamam de voluntário, aquela que você adquire o direito por idade ou anos de serviço. Mulher 30, homem 35 anos de serviço com proventos integrais. Se for professor, mulher 25, homem 30 anos de efetivo exercício em funções do magistério. Ou mulher 25, homem 30 anos de serviço com proventos proporcionais a esse tempo de serviço. E, por último, mulher 60, homem 65 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Na primeira e na terceira hipótese, podem ser encaixadas em critérios especiais quando exercidas em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. O tempo de serviço será computado integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Servidores em cargo ou empregos temporários, a critério da lei. Os proventos de quem está inativo reajustado igual ao de quem está nativa, com as mesmas vantagens e benefícios, inclusive decorrente da transformação ou recolocação. Pensão por morte também tem direitos aos reajustes acima. A aposentadoria dos magistrados tem regras próprias, bem sim, proventos integrais, compulsória por invalidez ou aos 70 anos, ou facultativa com 30 anos de serviço, após 5 anos de efetivo exercício na judicatura. Ou seja, em momento algum, falamos sobre tempo de contribuição. Agora, vamos para o segundo período. Primeiro critério, invalidez permanente. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo em casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei. Proventos são integrais. Segundo critério, que trata da compulsória aos 70 anos. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Terceiro critério, voluntária, que é o binômio idade e tempo de contribuição. Foi criado com esta emenda. Mulher, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição. Já o homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. Mínimo de 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Em casos de professor, mulher, 50 anos de idade e 25 de contribuição. Já homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição, com efetivo exercício exclusivo em funções do magistério, com proventos integrais. Por fim, mulheres 60 anos de idade, homem
65 anos de idade. São proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem tempo mínimo. Na primeira e terceira hipótese, atentar aos critérios especiais quando exercidas em atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Cargos que são permitidos por lei ser acumuláveis permitem mais de uma aposentadoria. Aposentadoria e pensões não podem exceder a remuneração do respectivo servidor. Proventos de quem está inativo é reajustado igual ao de quem está nativo. Idem pensão por morte. Tempo de contribuição e o tempo de serviço passou a ser diferenciado. Atentem-se a isso. O primeiro serve para contar para a aposentadoria e o segundo para disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Aplicação subsidiária do regime geral naquilo que for cabível. Servidores, encargos ou empregos temporários será aplicado o regime geral. O teto do INSS é aplicável desde que instituído regime complementar opcional, decorrente da lei complementar. A opção de aderir é do servidor. Os novos, se já instituído o regime complementar, obedecerão o edital do concurso. Os ministros do Tribunal de Contas, mesmas garantias dos ministros do STJ. Antes, exigia exercício de no mínimo 5 anos. A aposentadoria dos magistrados, pensão seguindo as regras do artigo 40. As regras de transição estão nos artigos 3º, 4º, 8º e 11 da emenda. Chegamos então ao terceiro período, que não criou novos tipos de aposentadoria, mas mexeu em regras cruciais. Entes públicos, ativos, inativos e pensionistas passaram a contribuir. Acrescentou a solidariedade. Ambos contribuem para o Fundo de Previdência. Será que não contribuíam antes? A base de cálculo para a concessão dos proventos passou a ser base daquilo que contribui e não a remuneração. Pensão por morte passou a ter o limite do teto do INSS, que à época era de R$ 2.400, acrescido de 70% do que exceder até o valor do provento ou remuneração do falecido. Incidindo contribuição, a paridade acabou. Fala-se em reajuste. A adoção do regime complementar passou a ser iniciativa do respectivo Poder Executivo, que antes era da iniciativa da Lei Complementar Geral. Possibilidade do servidor optar por permanecer no cargo, recebendo um abono permanência, casos de aposentadoria voluntária, até alcançar a compulsoriedade. Só pode um regime próprio em cada ente da federação. Atenção aos casos dos parlamentares. E por fim, chegamos ao quarto período, que trata sobre a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos pular as justificativas e vamos direto para a proposta. Aqui, inverteram a ordem dos critérios. O primeiro critério é aquele que chamamos de voluntária, com o binômio idade e tempo de contribuição. Mulher, 62, homem, 65 anos de idade e o tempo de contribuição é único, 25 para ambos, com um mínimo de 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Nos casos de professores, homens e mulheres caem na mesma idade, a de 60 anos, com tempo igual, 30 anos de contribuição, mínimo de 10 anos de efetivo exercício exclusivo em funções de magistério e 5 anos no cargo em que se dará ou efetivará a aposentadoria. Os policiais, agentes penitenciários e socioeducativos de ambos os sexos, 55 anos de idade, com tempo de contribuição de 30 anos, 25 anos de efetivo exercício em funções da natureza estritamente policial ou natureza de agentes. E por último, exposição a agentes nocivos à saúde, com idade mínima de 60 anos. Tempo de contribuição são 25, mínimo de 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Mas como é o cálculo da aposentadoria voluntária? O cálculo geral das aposentadorias terá como base a média aritmética simples de todos os salários de contribuição e das remunerações. O valor dos proventos, ou seja, quanto você vai receber, corresponderá a 60% dessa média, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder aos 20 anos mínimos. E o segundo critério, incapacidade permanente. Pessoas com deficiência ou incapacidade permanente segue o cálculo geral das aposentadorias. Entretanto, quando a incapacidade for causada por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor dos proventos será na razão de 100% da média das contribuições e remunerações. O terceiro critério trata-se da compulsória aos 75 anos. O cálculo é tempo de contribuição dividido por 20 vezes 60% da média,
com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder aos 20 anos mínimos. Ou, se for melhor, utilizar o cálculo da aposentadoria voluntária. As alíquotas também foram alteradas, mas deixaremos este assunto para outro vídeo separado. Caramba, muita coisa, né? Mas para finalizar, vamos abordar o assunto das regras de transições, que serão aplicadas àquelas pessoas que estão próximas da aposentadoria. Primeira regra de transição: sistema de pontos 86/96. Mulheres, 56 anos de idade e 30 de contribuição. Homens, 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. Mínimo de 20 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. A partir de 1º de janeiro de 2020, esses pontos serão elevados 1 ponto por ano até chegarem 100/105 respectivamente. 1º de janeiro de 2022, as idades mínimas se elevarão para 62 anos de idade para homens e 57 anos de idade para mulheres. E ainda tem previsão de aumento quando a expectativa de sobrevida atingir 65 anos. A segunda regra trata-se sobre o sistema de pontos do professor, 81/91. Mulheres, 51 anos de idade, com tempo de contribuição de 25 anos. Já os homens, idade de 56 anos e tempo de contribuição de 30 anos, respeitando o mínimo de 20 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo efetivo em que se efetivará a aposentadoria. A partir de 2020, os pontos também serão elevados e a partir de 2022, as idades também serão. E por fim, as regras específicas para policial civil, no artigo 4º, agentes penitenciários e socioeducativos estão no artigo 5º. Tá vendo como é bastante coisa? Você quer se aprofundar mais? O texto está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima!